Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Solar Talk. Aqui eu falo o passo a passo para você se tornar um consultor solar, faturando pelo menos R$ 6.000 por mês com energia solar residencial. Eu sou o Marcos Torresani e nesse nosso primeiro episódio do Solar Talk, o tema será o verdadeiro segredo para ter conhecimento e trabalhar com energia solar residencial. Bom, para começar, eu vejo muita gente não sabendo distinguir, ou para pensar um pouquinho, o que é conhecimento em energia solar? É a mesma coisa do que ter conhecimento em energia solar residencial? Cara, o básico ali é o mesmo, que a gente pensa, o que é uma placa, o que é um string box, o que precisa ter, quantas placas, isso é o básico, entendeu? Eu nem considero isso, assim, se for realmente sutil, conhecimento. Então vamos começar primeiro o que é conhecimento. Porque conhecimento, ele não vem com você fazendo um cursinho online, por exemplo, ou um cursinho presencial. Ele não vem de você ler um manual. Claro, você vai ler, vai ter uma ideia. Você vai fazer um curso, você vai ter uma ideia. Mas o que eu prego é aquela experiência de vivência mesmo, que você vai saber identificar. Por exemplo, como que eu defino o conhecimento? Já fui naqueles mecânicos que o cara liga o carro e pelo barulho do carro, tá tendo um barulho tal, então isso aqui é desgaste na engrenagem tal, então ele já vai em cima certinho do problema. Isso ele não pega em um curso, em uma aula, lá no curso técnico, na graduação que ele fez, ele não vai aprender isso lá. Isso vem com a vivência. Ou com uma outra pessoa muito experiente que passou esse conhecimento para ele. Então, baseado nisso, o que não é ter conhecimento, pelo menos do meu ponto de vista, é assim, você quando se interessa por energia solar, você pensa, poxa, poderia trabalhar com isso, é um negócio que eu acho que eu vou gostar, é um negócio que pode me dar um retorno financeiro. O que você pensa? Primeira coisa, você pesquisa na internet, vai ver uns vídeos no YouTube, procura algum cursinho, seja presencial ou online. Se você tiver algum amigo que tem uma empresa ou que trabalha com isso, você vai perguntar para ele. Ou se tem alguém que você conhece que tem um sistema instalado, você vai conversar com essa pessoa. Mas isso não chega a ser um conhecimento, é uma experiência, é alguma informação, mas não chega a ser um conhecimento que você pode utilizar para trazer uma mudança para algum cliente, entendeu? Porque quando você tem conhecimento na área, você tem que pegar esse conhecimento, aplicar para o seu cliente, para ele ter um retorno financeiro e de qualidade de vida. E por que eu falo que ter conhecimento nessa área é tão importante? Principalmente quando a gente fala de energia solar residencial. Primeiro, para a sua confiança. Porque se você está começando ou fez poucas instalações, eu vejo bastante e não sei, é um sentimento confuso quando eu vejo isso. Porque a pessoa vai lá, ela tem a coragem, ela procura saber alguma coisa, ela procura se informar, ela vai lá, tenta vender, vende, fez a instalação e posta todo feliz. A foto lá no Instagram, no YouTube. Nossa, mais um cliente satisfeito. E quando a gente conhece um pouquinho, a gente olha para a foto que a pessoa postou e já fala, olha, isso aqui podia ser melhor, isso aqui é um vício, isso aqui está errado. Só que a pessoa ela não sabe. Para ela fez tudo certo. Então, esse tipo de coisa estou tentando aqui, através desse Solar Talk, disseminar um pouquinho desse conhecimento para esse tipo de erro, alguns erros bem básicos, não passarem. Para a gente disseminar o conhecimento da energia solar e ainda mais aqui o foco é residencial, porque quando você tem o conhecimento da parte residencial, você tem algumas vantagens. Por exemplo, o que já aconteceu muito comigo? O cliente vem conversar comigo, às vezes, quando você já atende alguns clientes, você já sabe o que o cara está atrás.
E tem aquele tipo de cliente que ele já tem um conhecido ou uma empresa que ele está conversando há algum tempo, e ele já, na cabeça dele, ele já definiu que vai fazer instalação com aquela empresa. Então ele vem até você só para pedir um orçamento, para ver que o seu preço não é muito superior ou inferior, que é próximo do cara que ele está conversando, para ele bater o martelo na cabeça dele, né, para falar, não, estou tomando a decisão certa. E aí, quando a pessoa vem conversar isso comigo, a primeira coisa que eu pergunto é, você já entende sobre energia solar? Aí o cara fala, não, já entendo, só estou querendo saber o preço mesmo. Aí eu falo, não, perfeito, olha, aí eu falo algumas coisas, né, vou te dar 2 orçamentos aqui, um com a marca tal e outro com a marca tal. Já que você já entende, então você sabe que isso. Aí o cara, oi? Mas ninguém nunca me falou sobre isso? Não, me explique melhor. Aí eu começo a explicar e não são todos, obviamente, porque realmente, às vezes é algum amigo, algum conhecido, mas eu já consigo ganhar clientes assim. Só você mostrar o domínio da energia solar residencial. Porque às vezes a pessoa fala, não, tem que ser tal marca porque tal marca é melhor. Aí eu falo, não, pode ser tal marca, mas qual modelo? Por quê? Você já viu o negócio disso? Aí começa a explicar algumas coisas que não são comuns e o cliente não. Imagino eu que na cabeça dele, não, esse cara sabe o que ele está falando. Então por isso que eu consigo converter alguns clientes. E isso aí é uma puta vantagem, né? Por exemplo, a sua confiança. Você mandou o orçamento, o cliente gostou, você vai lá fazer uma visita. O que já aconteceu com amigos meus aqui mesmo, que eu ajudei? Era no início da empresa dele e ele queria mostrar serviço para o cliente. Então o que ele fez? Não, pode deixar. E era realmente a primeira tentativa de venda dele. Ele falou, não, pode deixar, eu vou olhar. Aí ele foi na casa do cliente e tentou medir o telhado da pessoa, só que tinha um acesso para o telhado e ele tentou subir em cima do telhado da pessoa ali de primeira, na empolgação, né, na euforia, para mostrar serviço para o cliente, que ele ia ser prestativo. Ele realmente subiu em cima do telhado, sem muito cuidado, imagino eu, e quebrou algumas telhas pisando ali. E ele quebrou logo aquelas telhas da parte de cima da comieira, que elas são chumbadas com cimento. Então e por que ele foi? Ele foi lá para tentar medir, para saber exatamente os centímetros ali, para poder falar quantas placas, como é que ia ficar, porque ele queria mostrar serviço para vender, né? Só que ele mostrou euforia, acabou, quebrou o telhado. Aí isso foi de manhã. Aí ele falou que ficou a tarde inteira lá consertando o telhado do cara. Ele teve que tirar material de construção, comprar cimento e areia, comprou telha, voltou lá, tirou o que ele tinha estragado, fez de novo. O cliente ficou lá vendo, depois que ele consertou, ele foi embora, mandou o orçamento, o cliente não fechou com ele, depois ele descobriu que o cliente fechou com uma outra empresa. Então, quando você tem confiança no que você está fazendo, você vai olhar ali, às vezes eu subo o drone, né, porque agora, de um tempo para cá, eu adquiri um drone, mas antes eu contava a telha ou media por baixo. Você tem que fazer certas coisas para você ter confiança na hora de instalação, mas você também não pode se arriscar tanto. E você tem que saber detalhes, por exemplo, quando você vai fazer uma instalação residencial com telhado colonial, quais são os principais pontos de problema? Onde você tem que evitar mexer, onde você tem que mexer, porque ali no local que ele estava pisando era o pior lugar possível para pisar. Mas foi falta de experiência, porque ele não comete mais esse erro. E o que eu tento ensinar para as pessoas que vêm pedir algum tipo de consultoria ou treinamento comigo é justamente isso, como você faz as coisas da melhor forma possível para passar ali um conhecimento, passar que você realmente é um especialista, você entende o que você está falando, que você domina aquilo, tanto a solar quanto a parte residencial, que você vai se preocupar com a casa da pessoa, com a estética, com a geração, com a economia. Quando você tem um cliente comercial, né, de uma empresa, um galpão, esses pontos você não tem que considerar. No residencial você tem. Então tem uma bela diferença. E isso aí te dá uma vantagem bem grande na hora de conversar com o cliente e fechar a venda. E se você não tiver esses conhecimentos específicos aí, o que pode acontecer para você? Bom, primeiro é isso que eu falei, né? Que é você vai lá, tenta fechar seus clientes, ou uma outra pessoa que tem mais conhecimento nessa parte ganha o seu cliente, ou você vai lá e faz alguma coisa que mostra a euforia ou que você não tinha que fazer e acaba perdendo o cliente. Isso também passa, quando eu dou treinamento, eu tenho alguns pilares, e o último é a parte de você fidelizar esse cliente para ele vender para você.
quando você tem o conhecimento, você antecipa o que a pessoa pode vir a questionar no futuro. Por exemplo, teve uma instalação que eu fui fazer que a pessoa quis colocar o inversor numa área que ele tinha do lado de fora da casa. Cheguei lá, vi, não, a passagem ia ser bem tranquila dos cabos, estava ótima a posição, bem arejado, bom para o inversor, cobertura. Só que eu falei com ele, olha, essa área aqui, o que você pretende fazer aqui? Ele, não, no futuro eu vou fazer um salão de festa para os meus filhos, as criancinhas lá. Eu, pô, mas se você vai fazer um salão de festa aqui, um inversor aqui, você não acha que vai ter... A gente foi conversando a questão de estética, questão da movimentação de pessoas, para ficar melhor para o cliente. Ele não ia mexer agora naquilo. Por isso que ele achou que seria uma boa colocar ali. Só que ele já tinha alguns planos para aquela área. Então a gente foi, conversou e achou um lugar um pouco mais adequado, mais reservado. Que foi dentro da área de serviço dele, meio que área de serviço, meio dispensa. Tinha uma área boa ali também. Foi um pouco mais difícil para passar os cabos? Foi, mas foi melhor para o cliente. Então desse cliente eu já consegui alguns outros, pelo menos uns 4. E do cliente vem cliente. Mas essa é um dos benefícios de ter esse conhecimento, né? Que você antecipa certas coisas, que você sabe que vão acontecer por ser uma residência. Você sabe o que a pessoa... Você olha a dinâmica da casa, você vê como que é a casa, e é sempre importante conversar com o cliente, né? Então, antecipar e entender esse tipo de coisa é uma coisa que o conhecimento da parte residencial da energia solar te proporciona. Você entende que não é saber quantas placas eu posso colocar numa string, que é como que eu tenho que posicionar um módulo em qual ângulo. O conhecimento dessa parte é realmente da casa, da vivência, ou então como é que o barulho que esse inversor faz, o que pode acontecer. Por exemplo, você botou eletrodutos de PVC lá, ele vai soltar, ele vai ficar amarelo, ele vai ficar bambo. Se alguém mexer nele, qual o problema que pode acontecer? Porque tem criança. Então você começa a antecipar certas coisas para o seu cliente. Isso aí não são problemas que vão acontecer em 6 meses, 1 ano. É problema com o passar do tempo. Mas, cara, eu, pelo menos, não abro empresa e não ensino os outros a abrir empresa e trabalhar com isso para ficar ali 6 meses, 1 ano. Eu mesmo estou aqui desde 2016. Então, olha quantos anos são. Tem cliente lá desde 2018, sei lá, me indicando até hoje. Porque o sistema dele está lá, lindo, maravilhoso, não está funcionando. Que está funcionando. Então, você faz um negócio bem feito para fazer uma vez só. E o que me dói é o pessoal tentando ser esperto e faz a coisa para ficar bonita naquele momento. Mas enfim, isso é tema para outro ponto. Vamos só focar aqui na parte do conhecimento. Agora pensando assim, pensa que você é o cliente, você vai comprar um equipamento de 30 mil para sua casa. Vem 2 vendedores falar com você. Um que você até conhece um pouco lá, é indicação de um amigo, sei lá. Que o cara foi lá, se mostrou bem prestativo, mas ele falou as coisas bem superficiais. O outro que veio, não estou nem querendo falar questão de valor não, vamos supor até que o valor desse segundo ficou um pouquinho maior, mas ele mostrou extremo domínio do que ele está falando com você, e não só domínio, ele mostrou preocupação com a sua casa, com a estética e com o futuro, com quantos anos aquilo vai ficar bem bonito e gerando na sua casa. Sim, eu falo por mim, pelo menos. Para mim, eu não tenho dúvida. Eu ia no que realmente mostrou domínio. O preço não está muito diferente. O cara sabe o que ele está fazendo. Ele tirou todas as minhas dúvidas. Ele se mostrou solícito. Foi simpático. Antecipou coisas que eu ia perguntar. Para mim, eu não tenho dúvida. Mas cada cliente é um cliente e você pode estar pensando diferente. Eu não. Eu faria desse jeito. E agora vamos pensar aqui. Sabe o que eu mais vejo as pessoas errando também quando o pessoal quer começar? Que é achar que trabalhar com energia solar é simplesmente saber colocar uma placa no telhado e ligar fio. E é realmente isso, colocar uma placa no telhado e ligar fio. Porque a pessoa, quando você vai colocar o suporte no telhado, tem uma distância máxima. Quando você vai botar a distância entre perfis para apoiar a placa, tem uma distância recomendada. Quando você vai botar a inclinação da placa, tem uma distância recomendada. Tudo ali tem um motivo de ser. E se você não estuda aquilo de verdade, não entende ou não teve orientação, vai funcionar?
vai funcionar. Mas aí é o que eu falei de antes, a pessoa vai postar a foto toda feliz do sistema, nossa, olha que lindo, mais um cliente satisfeito. Por quê? Porque está gerando naquele momento. Um dos pontos que dão mais problema assim é corrente contínua. Se ela der arco, o arco não fecha, pega fogo. Dependendo aí da situação, né? Mas pega fogo. Pegou fogo se a pessoa colocou, por exemplo, a string box numa posição viciosa, botou embaixo do inversor. E aí uma dessas conexões aqui tá folgada e gerou chama. Cara, vou perceber que toda a capinha, o MC4, tudo é de plástico, vai pegar fogo. A chama sobe, queima parte de baixo do inversor, prejuízo absurdo. Aí você foi lá solicitar a garantia, porque na sua cabeça tem que estar na garantia, né? Porque você instalou tudo certinho, estava funcionando, o que aconteceu? Aí a pessoa fala, não está na garantia. Aí te dá lá, fala por isso, não podia ser assim, você não podia ter colocado isso, você não podia ter feito assim. E aí você fica, meu Deus, eu não sabia disso, porque estava tudo funcionando. Principalmente na parte de aterramento, porque essas tecnologias, né, tanto da placa, cabeamento, conectores, inversor, é 99% de fora. Então tem que seguir as normas internacionais. Norma de aterramento aí que só está em inglês, não tem nem traduzido para o português ainda. Como é que você sabe que você está fazendo certo? Como é que você sabe que você está amparado? Então, uma das coisas que eu mais vejo o pessoal fazendo errado é isso. É achar que aquele conhecimentozinho básico, que é colocar a placa no telhado e ligar o fio, tá certo, é só isso. Mas isso está assim, ridiculamente longe de ser o mínimo, não é nem o mínimo. Mas se você quer trabalhar com isso, se você quer fazer certo, se você quer deixar seu cliente satisfeito, se você quer fazer uma instalação segura, seja tudo certo, por onde você começa? Bom, primeiro é a parte realmente de estudar. Coisas que você pode fazer hoje, sem depender de curso, sem depender de nada. Sabe o que você faz? Tem alguns importadores, que é onde você compraria o kit. Inclusive eu vejo muita gente com dúvida sobre isso. Eu vou falar os dois maiores aqui, pra você ir lá olhar. Se chama Aldo Solar e Forte Leve Solar. São os dois maiores do Brasil hoje, entregam no Brasil todo. Quando você for lá, vai ver as marcas que eles utilizam. Normalmente são as marcas mais disseminadas, vou botar mais seguras, linha A, não sei, mas umas marcas um pouquinho mais confiáveis. E aí você olha essa marca, aí você pega lá a marca de placa Ginco, de módulo Ginco. Vai no Google e coloca lá, manual de instalação Ginco, ou datasheet Ginco, que aí vão aparecer manuais. Pega esse manual, lê, tanto o manual de instalação quanto o manual de datasheet, faz a mesma coisa para o inversor, de marcas aí conhecidas, pega Fronius, Sangro, Grovat, baixa tanto o datasheet quanto o manual e lê. Porque aí você já vai ter uma boa base assim, teórica, pelo menos você vai ter ideia de bater o olho na instalação e falar, não, isso aqui não está certo. Porque a grande maioria das instalações já erra aí. Só lendo isso você já vai ter alguma coisa ali boa. Depois, se coloca no ponto de vista do cliente. Quando você está pensando numa residencial, qual que é o primeiro problema? O que a maioria dos clientes te questiona? É vazamento. Tem certeza que não vai vazar? Aí você já pensa, poxa, o que eu posso fazer para não vazar? Primeiro, usar a estrutura certa, não fazer furo, verificar a telha, tem todo um procedimento. Mas se coloca no lugar do cliente para você poder antecipar o que ele for falar. Algumas coisas vão vir de prática, né? Mas você já ir fazendo esse exercício é excelente. E muito vem de errar e acertar, que seria a prática. Errou, você foi lá, errou, mas você vai corrigir. Você não vai, todas as próximas instalações e vendas, você não vai tentar cometer aquele mesmo erro, você vai cometer outros erros. Mas esse pilhamento de erro, essa tentativa de acertar e errar, você vai ficando melhor. Se você tiver alguém que já tem experiência para poder te guiar nesse caminho, pô, você consegue encurtar aí, nossa senhora, vários degraus. Mas, se não, esse é o mínimo assim, para você poder começar bem, entendeu? E quais são os efeitos colaterais
que ter esse conhecimento aí na energia solar residencial, os efeitos colaterais que isso gera para você. Ou no início, quando eu comecei, eu fazia muita divulgação, eu entreguei panfletinho, muito cartão, eu fiz outdoor, eu fiz matéria de televisão, eu fiz muita coisa para divulgação. Hoje, mal eu atualizo o Instagram. Agora é que eu vou voltar, né? Porque primeiro essa parte aqui do nosso Solar Talk, que eu quero disseminar informações, mas eu mal publicar. Por quê? Porque a maioria, se não 100% dos meus clientes vêm de recomendação. Igual eu falei antes, eu acho que eu tenho cliente de 2018 que me recomenda até hoje. Eu tenho um cliente, já me gerou mais de 10 clientes, e esses novos clientes me geram mais clientes. Então, é realmente isso. Você vai lá, faz um trabalho bem feito, um trabalho sendo bem atencioso com o seu cliente, surpreendendo ele, e as recomendações vêm. E eu nem estou falando também de preço, né? Porque quando você começa no início, normalmente a pessoa pensa, não, tem que botar um preço mais baixo. Geralmente são os dois extremos. A pessoa pensa que tem que botar um preço mais baixo para fazer aquela primeira cartela de clientes, ou ele já bota um preço um pouco mais alto e fala, não, preciso ganhar dinheiro, porque ele já tem uma visão que energia solar dá muito dinheiro. Também não é assim, igual eu falei, igual o tema desse nosso Solar Talk, é ganhar pelo menos R$6.000 com energia solar residencial. E quando eu falo 6 mil, eu penso em uma venda por mês. Claro, depende do tamanho, mas uma venda por mês, pelo menos R$6.000. E aí, questão do preço, vamos botar. Tem pesquisas, vou tentar botar em algum lugar aqui da tela, pelo menos a headline lá, que vários clientes, acho que 70%, se eu não me engano, estão dispostos a pagar até 20% a mais do valor só para ter um bom atendimento. Então, você se mostrar solícito, você antecipar o que ele vai falar, você deixar as coisas tudo prontas e mastigadas, você antecipar problemas, você dar o que é melhor, você fazer as coisas bem feitas, você passar segurança, mostrando normas que você está atendendo e usando materiais de qualidade, tanto marca de fio, haste de terra, tudo disjuntor de marca boa, tudo isso já te dá ali uma confiança extra no seu cliente, você fideliza ele, você faz ele brigar por você, te indicando para outras pessoas. E fora o que essa matéria fala, que você fazer isso, você pode cobrar até 20% a mais. Imagina aí um sistema de 20 mil, você poder cobrar 24. Olha quanto lucro a mais você consegue ter. Então, mais claro, isso aí é só um exemplo. Tudo isso aí entra quando a gente um dia conversar sobre estratégias de precificação. Mas são potenciais, você vê a matéria e pensa por você mesmo. Quando você vai no restaurante, você não quer ser bem tratado pelo garçom, você não quer que o garçom te recomende coisas boas, que seja um custo-benefício bom para você, não te dê aquele preço mais caro, que é desse tamanhozinho, mas você quer um prato que seja bom, gostoso, com um preço acessível. Aí você paga até aqueles 10% feliz para o garçom. É a mesma coisa, você está disposto a pagar um pouquinho mais ali para ser bem atendido. Na energia solar é a mesma coisa. Bom, gente, esse foi o nosso primeiro episódio do Solar Talk. Falei um pouquinho aí sobre o segredo real aí para ter conhecimento de energia solar residencial. Aqui eu vou falar mais temas e métodos, atalhos, estratégias, o básico para você se tornar um consultor solar faturando pelo menos R$6.000 por mês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, pode falar, pode botar aqui em comentário, pode mandar para mim, não tem problema. O que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Um forte abraço e até o próximo episódio.